Deus. Certa vez também meu pastor falou uma frase, né, que ficou muito marcada para mim, né? Ele me disse o seguinte, que se os nossos filhos verem verdade na nossa fé, eles não terão dificuldade nenhuma de seguir os nossos passos, né? Então, primeiramente a palavra de Deus e também a gente transmitir verdade, né, que não ser uma fé somente falada, mas uma fé vivida, né? E aí nós vamos agora para o segundo ponto, quais são os perigos, né, de terceirizar a educação, né, dos nossos filhos. Nós hoje temos a ajuda do pai, às vezes nós temos um filho que fica com uma babá, né, tem os filhos que você às vezes deixa com alguém que você contrata também, né, para ficar com seu filho, com o vizinho. Então, assim, são várias situações hoje que nós vivemos muito diferente da geração dos nossos pais, né? Então, qual o perigo dessa terceirização, né, na educação dos nossos filhos? Senhor, a questão que eu gosto sempre de abordar é isso, de você tem que ter uma organização familiar de forma que Deus ele seja o centro. Então, se você organiza e separa os momentos em que você vai estar buscando a presença de Deus individualmente, fazendo o seu devocional, você vai estar unido como casal orando, você vai ter momentos que você vai juntar a família toda ou separar momentos para você ensinar seus filhos individualmente para quem tem mais de um filho. Então você separa esses momentos de Deus, sempre você vai estar incutindo na mente e no coração do seu filho a palavra de Deus e como ele deve fazer ou não deve fazer as coisas, porque também é importante isso, nós temos que não só nos concentrar, como eu falei, no problema, não pode. Tá, não pode, mas o que eu tenho que fazer? Então a criança ela precisa aprender a saber o que é certo e como se faz o certo. Também chamar a atenção, mas não ficar somente concentrado nisso. O que a gente reporta aqui também na palavra de Deus nos diz, lá em Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 7, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então a gente percebe o quê? Que eu tenho que me apropriar da palavra de Deus, ela tem que estar no meu coração, porque ela vai guiar o meu agir, o meu falar, o meu pensar, o meu olhar, tudo que eu faço, e eu vou ter a oportunidade de, ao viver isso, ensinar aos meus filhos, não somente ensinando, mas pela minha vida. E eu tenho que fazer isso quando? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, assentado em casa. Então eu tenho que criar essas oportunidades para quê? Para estar inculcando na mente e no coração deles. Você tem fé? Você confia? Você entrega na mão de Deus? Ou você fica assim, não, mas quero dar um jeitinho que não preciso ver isso? Não, a gente tem que fazer a nossa parte segundo o que a palavra nos ensina. Então, se você está numa fase da vida que seu filho apareceu lá com uma mentira, o que você vai ensinar para ele? Que a mentira é ruim? Que o diabo é o pai da mentira? Você pode até falar isso, mas você tem que se concentrar na verdade, ensinar para ele a verdade. E a gente sabe que os nossos filhos eles não vão ficar numa redoma, não, eles vão precisar sair ao mundo, inclusive, para ganhar almas, para poder fazer a obra do reino de Deus. Então, é preciso que eles estejam preparados. E a fé começa onde? Começa em casa. De quem que é a responsabilidade? Dos pais. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Então nós temos que agir, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E se nós fizermos a nossa parte, Deus honra. Então o importante é isso, é nós confiarmos. Que o seu filho vai ter contato com pessoas que não comungam dos mesmos valores da sua família, na escola, na faculdade, vai ter casos no trabalho, durante toda a vida profissional dele. Agora, como é que a gente pode ficar tranquilo em isso? Se você fizer a sua parte, porque se eu semear a palavra de Deus no coração dele, encher esse coração, que a gente sempre chama de almoxarifado moral, com os princípios e os valores, quando ele for confrontado com as diversas situações, ele vai estar preparado. Então, se você tem uma pessoa que você contrata, uma babá para cuidar do seu filho em casa, e acontece dela ensinar alguma coisa errada, se você tem o hábito, o costume de conversar com o seu filho, ele vai lhe falar tudo tranquilamente, você não vai precisar forçar. Olha, isso aconteceu errado. Então, o que a gente tem que estimular é um ambiente de amor, de paz, de tranquilidade, para que a confiança ela esteja permeando todo esse ambiente
e você saiba que o seu filho esteja fazendo uma coisa, se fez alguma coisa errada, ele vai chegar e vai falar sem medo e vai entender que vai ser necessário que alguma coisa aconteça, mas ele não vai ficar com medo da consequência. Ele vai valorizar muito mais o ambiente de confiança dentro desse lado. Agora, a gente tem que criar isso. Então, se você estabelece durante a semana horários em que você senta para conversar com seus filhos e você atrai os seus filhos, você vai sempre perceber que você vai ter prazer de chegar em casa, o seu marido vai ter prazer de chegar em casa, os seus filhos vão ter prazer. Por quê? Porque esse momento da família vai se tornar um momento esperado. É um momento que eles vão ansiar, porque eu quero estar lá, eu quero aprender. Então a gente tem que tornar isso aprazível. Agora, se eu não programo isso, se eu não estimulo isso, eles vão procurar fora. Porque se o ambiente familiar é fraco, a influência externa prevalece. Se o ambiente familiar é forte, ele prevalece sobre toda e qualquer influência, porque vai ser como um escudo. O que quiser entrar e não estiver de acordo com os valores e os princípios da família, não é aceito. Amém. Agora, por que muitas vezes os jovens, na adolescência ou na própria juventude mesmo, os filhos, né, se envolvem com terceiros? Por quê? Porque eles buscam aquilo que eles não têm em casa. Verdade. É um ambiente de compreensão, um ambiente de amor, de paz, e que é estimulante para ele. É claro que você tem as diversas fases da vida, e a interação, os assuntos, mas o seu filho, se ele tiver os princípios e os valores de Deus no coração dele, o que vai acontecer normalmente, ele vai se associar com pessoas que têm esses mesmos princípios e valores. E aquilo que não está de acordo, ele mesmo não vai querer. Então a gente tem que estar muito tranquilo em relação a isso. E a gente fica, como eu falei no início aqui, a gente fica muito sempre apreensivo com o que os outros vão achar. E a gente tem que estar preocupado, sim, em olhar o que nós estamos semeando na mente e no coração dos nossos filhos. Então, se você estiver ensinando para ele os valores e os princípios bíblicos, Deus vai fazer a obra. Amém. E é interessante também assim, que quando os filhos são pequenos, né, o pai e a mãe são os heróis. Né? Tudo a criança quer chegar, quer contar para o pai, quer contar para a mãe. Então, a gente fala assim, a gente tem que aproveitar realmente os momentos, né, como o texto da Deuteronômio fala, né, que tem que se procurar em todos os momentos, está havendo uma oportunidade de ensinar algo sobre Deus para o seu filho, né? Reforçar princípios, reforçar valor da palavra de Deus. Né? E, como a gente fala, quando eles são pequenos, né, sempre eles querem contar algo para a gente, né? Então você dá atenção para o seu filho. Então isso vai fazendo o quê? Você vai construindo uma ponte de confiança. E a partir do momento que você está ensinando realmente o que é o correto para o seu filho, como você falou, a criança, à medida que ela vai crescendo, muitas vezes ela vai tendo uma interação muito maior com o mundo ao seu redor. Exterior, né? A gente não tem como criar os filhos no redor. Né? Então, ele vai para a escola, vai para a natação, vai para o futebol, se faz em inglês, então, assim, mesmo na igreja. Então, ele vai tendo uma rede de relacionamento que vai se ampliando. Né? Quando for mais velho, já vai para o ensino médio, vai para a faculdade, né? E se ele lá pequenininho, ele aprendeu, né, está aprendendo com você, né, como pai, como mãe, as verdades, né, baseadas na palavra de Deus, aí se ele ouve uma coisa diferente, ele fala, não, meu pai não ensinou assim. Aí ele vai chegar e falar, pai, hoje meu coleguinha falou tal coisa. Aí, vamos dizer, por quê? Porque você, como pai, como mãe, está lançando ali a semente realmente daquele princípio, daquele valor. E você, como pai, como mãe, tem essa primazia na mente, no coração do seu filho. Né? Agora, cabe a você não negligenciar, assim, né? Aproveitar esses momentos realmente para estar transmitindo os princípios, os valores, estar conversando, né? E como o texto diz, né, de Deuteronômio, é em todo o tempo. Né? E estabelecer esse canal, né, de relacionamento, de confiança, de conversa realmente com o filho, para que ele tenha essa liberdade e a confiança de chegar e de contar das coisas. Muitas vezes os pais querem falar sobre o ensino da palavra de Deus, querem ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, mas você não tem um ambiente familiar propício para isso. Né? Então, a conversa tem que ser natural em todos os assuntos. Né? O seu filho tem que ter liberdade para chegar e contar sobre a brincadeira que ele gostou, a brincadeira que ele não gostou. Você
tem que estabelecer realmente esse ambiente, né, em que ele tem a liberdade para chegar e para conversar, ele tem prazer em conversar com você. Se ele tiver prazer para conversar sobre as coisas corriqueiras do dia a dia, com certeza ele vai ter prazer em estudar a palavra de Deus com você, em conversar sobre as coisas de Deus também. Amém. E isso que vocês falaram é muito importante, né? Porque não é o fato de você ficar muito tempo longe do seu filho que quer dizer que você não vai conseguir ter uma transformação na vida dele, né? Na verdade, é o quanto você se dedica nesses pequenos momentos a estar pregando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, mostrando para ele em pequenas atitudes. Às vezes você está lavando a louça, aí você pode estar falando: meu filho, você já ouviu isso aqui? Você sabia que o filho que honra os pais, né? Aproveitar as oportunidades, né? Porque podem ser pequenas, mas se a gente for fiel no pouco, né? Deus com certeza nos honrará no muito, né? Se você não influenciar seu filho, ele vai ser influenciado. Não existe. Verdade. Ou você influencia, ou ele vai ser influenciado. Então é melhor você aproveitar os momentos, as oportunidades, planejar esses momentos. As pessoas ficam sempre procurando o momento ideal. De repente, a família está na sala, todo mundo com a Bíblia na mão, aí todo mundo, vamos fazer um louvor aqui agora, aí vamos ler tal. Não, é importante você planejar, você estimular, gerar esse compromisso, para que os filhos eles se sintam atraídos por esse momento. Então, é aquele louvor que a criança ouve na igreja, ela gosta de ouvir em casa, ouve no carro quando você está se deslocando. Então, é criar isso. E a gente tem que também ter a percepção que nós não podemos ficar esperando o momento acontecer. Nós temos que fazer acontecer. Verdade. Isso vai fazer toda a diferença. Porque se nós buscarmos influenciar, os nossos filhos não serão influenciados, eles vão influenciar. Em nome de Jesus. É a percepção que a gente tem que ter. Você, pai e mãe, não está aqui de enfeite. Ele tem uma missão. Então, fazer com que os seus filhos eles sejam seus discípulos. Então a gente tem que exercer esse discipulado. E isso é diariamente. Então é por isso que é importante, desde o acordar, né, até o deitar, a gente buscar andar na presença de Deus. Buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Porque a gente sempre vai poder estar fazendo o melhor, porque sempre Deus vai estar nos capacitando, nos aperfeiçoando, para que as diversas obras e atividades que a gente tem que realizar na nossa vida, a gente possa fazer sempre o nosso melhor. E em Deus nós vamos poder sempre fazer o melhor. Amém. Eu gostaria de dar só um exemplo aqui, assim, que quando eu sempre, assim, desde quando a gente casou, eu já trabalhava fora. Então, durante um tempo eu almoçava em casa, mas nem sempre dava para almoçar em casa. Mas sempre, assim, quando os meninos chegavam do colégio, eu ligava e perguntava: filha, como é que foi no colégio? Falava com cada uma delas, né? Aí, assim, eu dizia: vai tudo bem. Então, mas aconteceu alguma coisa diferente? Às vezes você pergunta para o filho, à medida que ele vai crescendo: como é que foi a prova? Legal. Como é que tudo é legal? Né? Como é que foi o filme? Foi legal. Mas o que você aprendeu hoje? O que você fez? De você não se contentar com aquela resposta padrão, de você procurar realmente estabelecer um diálogo, né? Conversar, se inteirar do que está acontecendo, né? E isso, como você falou, nem sempre a gente vai estar junto com eles, né? Mas se você estabelecer esse relacionamento, né, o hábito, né, de conversar, né? E é interessante, assim, que os nossos filhos, o Marcinho chegou do trabalho, né? A ela: e aí, pai, como é que foi no trabalho? Aí o Marcinho: bem, por quê? Ela: não, pai, só você pergunta como é que foi na escola, eu tô perguntando como é que foi no trabalho. Gracinha. Mas é você cultivando o hábito de conversar realmente, se inteirar da vida um do outro. Até colocando essa questão de conversar, a gente sempre fica assim: não, mas eu sou fechado, eu sou assim, eu sou assado. Então, a pessoa fica sempre querendo uma desculpa. O que a gente tem que entender é que nós, como pais, precisamos investir nos relacionamentos. É conquistar a mente e o coração dos nossos filhos. Então, qualquer casal, quando ele se conheceu, né, começaram a namorar, houve um investimento no relacionamento. Houve a necessidade de um atrair a atenção do outro. E a gente tem que fazer isso com os nossos filhos. Parece que as pessoas meio que se acostumam com os relacionamentos, né? É mais ou menos assim: não, esse aqui já sabe que eu amo, já sabe que eu gosto, então não preciso falar. Não, você precisa externar isso, porque as pessoas têm carências.
E se a gente não investir, como a gente falou, outras pessoas vão estar investindo. E quem são essas outras pessoas? Acontece muito, principalmente no caso de traficantes, são conhecidos como ombro amigo. Eles querem conquistar, querem passar o produto deles, então são pacientes, ouvem bem até que eles dominam, né? E aí quando a pessoa está viciada, aí a droga já passa a ser o domínio. Mas o que acontece? Naquele intuito de conquistar, ele ouve, senta, conversa, né? Então ele faz aquele ambiente. Então nós não podemos deixar os nossos filhos cair nas garras do mundo. Então nós temos que investir nos nossos relacionamentos, orientados pela palavra de Deus, e sabendo que nossos filhos têm uma missão, que é de influenciar as próximas gerações. E isso começa sempre com os pais. Eles vão influenciar nessa perspectiva geracional. Saber que você não vai estar influenciando somente os seus filhos, mas os seus netos, os seus bisnetos, né? Para que a gente possa perpetuar realmente o ensino da palavra, o viver da palavra na nossa família, mas de uma forma geracional. Amém. A nossa próxima pergunta é como nós podemos começar, né, uma mudança de hábitos. Nós temos vários tipos de famílias, né? Nós temos famílias que já nascem num berço cristão, nós temos pessoas que se convertem depois, né, depois de um tempo. Tem famílias que chegam na igreja e já com os filhos numa certa idade, né? E aí a gente, vamos colocar, por exemplo, essa família que ela não nasceu em um lar cristão, né? E aí ela chega com o filho já com uma determinada idade, né? Às vezes não tão pequenininho, mas talvez chegue com um filho pequeno também. Mas aí ele está querendo mudar, né, a vida dele, como ele tem agido até então, né, com o filho. E aí ele quer começar a introduzir o padrão de Deus na vida da família, na vida dos filhos, né? Como que ele pode começar essas mudanças? Uma coisa que é importante, eu falei aqui de 1 Coríntios 16:14, né? Façam todas as coisas com amor. Então, o princípio de tudo é o amor. Então, eu tenho que repensar como que eu estou conduzindo esse relacionamento. É no padrão do mundo ou no padrão de Deus? Por quê? Porque todo relacionamento vai exigir um compromisso. Então eu tenho que ter uma percepção de como é que eu estou investindo nesse relacionamento e qual o objetivo que eu tenho, né? De fazer com que ele seja mais forte, fazer com que ele realmente possa trazer mudanças não somente para o filho, mas também para o pai. Porque quando nós nos sentimos pressionados pelo tempo, por determinadas situações, a criança está irritada, a gente tem que acalmar. Então a gente, no curso de educação de filhos da maneira de Deus, a gente percebe que a criança ela responde melhor fora dos momentos de conflito. Então eu, como pai, não posso querer, no meio do conflito, trazer um ensinamento. Eu tenho que fazer que tanto a criança fique calma, quanto eu fique calmo. Então essa percepção de saber o momento, o contexto, de não ser um pai que reage às situações, mas um pai que atua de uma forma, o mundo nos diz proativo, né? Mas quando a gente vai na Bíblia, a palavra nos fala para nós sermos prudentes. Então eu tenho que saber agir antes que o problema aconteça e não reagir ao problema. Então essa ideia do compromisso, realmente do interesse, da busca de fazer com que prevaleça, né, as virtudes, isso faz com que haja essa diferença e essa preocupação menor, né, com o que os outros pensam, o que o mundo vai pensar, esperar o problema acontecer. Não, eu vou agir para que ele não aconteça. Então, se você cria uma rotina saudável, o que a gente falou aqui sobre a agenda semanal, é realmente isso, você prevê de segunda a domingo o que acontece, quais as atividades que a família está junta, qual a oportunidade que eu tenho, qual o tema da semana que eu vou tratar. Muitas vezes pode ser, como eu falei aqui, de verdade e mentira, que seja 2, 3 reuniões, a gente consiga passar o que a gente... Pode ser de uma reunião só, dependendo da situação, mas eu tenho que abordar esse assunto, buscando esse conhecimento na palavra, trazendo isso para o meu coração, para a minha mente, vivendo isso, para quê? Para que os meus filhos me vejam como exemplo. E a gente busca essa força que tem em Deus, por nós mesmos, não podemos fazer nada, né? O Salmo 144, verso 4, nos diz que a vida é como uma sombra passageira e o homem é como um sopro, né? Passa rapidinho. Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para estar colocando em prática aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, reagir menos a Deus,
é buscar mais a Deus, é colocar realmente assim, essa ideia de resistir ao diabo, né? Então a gente vai estar fazendo isso quando a gente se submete a Deus. Então é importante esse compromisso, é importante essa preparação e é importante a aplicação prática disso. Então eu tenho que colocar lá, vou ensinar essa semana sobre humildade, vou falar essa semana sobre bondade, vou falar essa semana sobre lealdade. Vamos fazer alguma atividade junto com a família, porque isso promove também a unidade. Então muitas vezes é fazer uma atividade recreativa, fazer uma caminhada juntos, um passeio que você possa fazer, promover momentos em que a família ela se sinta unida, sinta vontade de todos estarem juntos. Então, são essas atividades. Agora, muitas vezes o que acontece? Eu não tenho tempo porque eu tenho trabalho. Não tem atividade da escola. Não sei o quê. Então, você não separa esses momentos, o seu filho ele passa a viver mais com as pessoas de fora da sua casa do que as pessoas dentro de casa. E aí, naturalmente, né, a influência externa vai ser maior. Então, eu tenho que separar, eu tenho que preparar esses momentos, eu tenho que fazer eles acontecerem. Mas essa semana estava programado na terça-feira à noite e não deu. Não deu? Qual é o próximo momento que vai dar? Eu tenho que fazer isso acontecer. Então, eu acho que a gente, muitas vezes, a gente se concentra nos problemas e nas desculpas e deixa de agir. Então, se a gente gera um compromisso, a gente procura ser prudente, procura ser proativo, procura fazer as coisas acontecerem, a gente vai estar prevalecendo. E se você não prevalece, o mundo vai prevalecer. E uma coisa assim que é interessante também em relação à criança, essa questão de hábitos, né? Assim, que a criança ela aprende primeiro a agir moralmente, depois a pensar moralmente, na forma moralmente correta. Menor ela for. Então, por exemplo, se você e a gente vê muitos pais às vezes falaram, não, meu filho é muito pequenininho para eu ensinar ele a orar, meu filho é muito pequenininho para eu estar lendo historinha da Bíblia para ele. Mas esse mesmo pai, muitas vezes o bebê acabou de nascer, está lá na maternidade ainda, já quer comprar a camisa do time de futebol que ele preferido dele, né, para entregar para a criança, não fazer. Para você ensinar a palavra de Deus, para ensinar muitas vezes a orar, a criança é muito pequena, mas aquilo que tem um valor, você está querendo incutir para o seu filho, né? E isso se aplica, então, para as verdades da palavra de Deus, né, para várias outras situações. Aí, um exemplo que a gente coloca, né? Se o teu filhinho tem 2 aninhos, 3 anos, você chega para ele e fala, filho, abre a porta da sala para a mamãe, você está na sala com aquele filho, abre a porta. Ele vai lá e abre a porta, tem que perguntar por quê. Agora, se já é uma criança de 8 anos, 9, 10 anos, ele vai falar, mamãe, mas vou abrir a porta por quê? A gente vai sair, a gente está chegando alguém, né? O que a gente quer colocar com isso? Da mesma forma, se você ensina para o seu filho, né, que na hora das refeições a gente faz uma oração, a hora que a gente vai dormir a gente faz oração, a gente recebeu uma bênção, a gente está feliz, a gente vai agradecer ao Senhor, a gente está passando por uma dificuldade, vamos orar. Então, mesmo a criança não compreendendo o princípio por trás daquela atitude, ela está vendo aquilo como uma ação correta. E a gente tem um exemplo nosso, né, da nossa filha mais nova, na época, a gente morava em Águas Claras, né, eu trabalhava no plano, e ela estava em casa, estava com a moça, né, que cuidava dela, e ela estava doentinha, estava com febre. Aí a moça olhou e falou, você está com febre, eu vou dar um remédio para você. Aí ela, não, liga para minha mamãe. Aí ela falou, filho, mas não, Esther, mas eu vou ligar para sua mãe por quê? Você está com febre, eu vou dar o remédio. Ela, não, liga para a mamãe orar. Gracinha, gente. Por quê? Porque ela sabia que diante de um problema, você deveria orar. Por isso, a gente tem que ter esse cuidado de estar ensinando o que você espera do seu filho, né? E não nos momentos, como a Assis comentou, não é nos momentos do conflito, né, nos momentos em que a criança está tendo uma atitude errada. É você lembrar sempre de Deuteronômio 6, em todo o tempo. Né, ao andar, ao levantar, estando em casa, aproveite para ensinar aos seus filhos, né, o que você espera dele. Amém. Hoje a gente ouve falar muito sobre intencional, né? Ser intencional. Como que os pais podem ser pais intencionais, né? Nos dias de hoje?